Bob. Oi. Hoje eu vi aí uma decisão tomada pelo governo Bolsonaro e eu lembrei assim das nossas histórias do passado, de quando a gente se conheceu. E alguns anos subsequentes. Eu, você, outros valentes. Histórias que devem ficar sob sigilo, Bob, por 100 anos, pelo menos. Ah, sim. Mas deve mesmo, hein? Essa sim. 100 anos. 100 anos de sigilo. Hein, Bob Furui? Gabriel Garcia Marques escreveu 100 anos de solidão. Momento cultural. O Brasil não é muito bom de surrealismo. Vocês sabem que a gente não é bom de surrealismo, hein? Literatura surrealista no Brasil não prospera muito, não. A gente tem, já disse aqui, um grande autor, José J. Veiga, tem uma obra completa dele aqui, um grande escritor, muito conhecido pela Hora dos Ruminantes. Mas o surrealismo não colou no Brasil. A gente não tem aquela mística latino-americana, aquele universo assim, nada. No Brasil, a gente é um pouco mais, digamos, ligado à dimensão material das coisas, sabe, Bob Furui? Mas nós temos um governo surrealista. Aí sim. Aí governo surrealista a gente tem. Coisas que são inacreditáveis, espantosas, do Arco da Velha, bom, isso a gente tem. Né? Então aqui a gente não escreve 100 anos de solidão. A gente escreve 100 anos de sigilo. Bom, se a minha convivência com o Bob no passado pediria 100 anos de sigilo, Bob Furuia, mas eram questões privadas. Exato. Eu fico falando essas coisas, as pessoas ficam imaginando que é verdade. Mas vamos lá, vamos fazer, façam aí, fica imaginando coisas, né? Eu, Bob, outros valentes, 100 anos de sigilo. Coisas privadas. Agora, se fossem coisas públicas, aí não. Né? Aí tem de ser a transparência total. Aliás, é o que prevê a Constituição. A Constituição consagra a transparência, não o sigilo. A lei de transparência existe para outra coisa. Aliás, é preciso que os senhores parlamentares recorram ao Supremo pedindo uma interpretação conforme a Constituição da lei que impõe sigilo. O Bolsonaro impôs sigilo de 100 anos, para os seus encontros com os pastores lobistas, o tal Gilmar e o tal Arilton. Eles estiveram com o presidente, eles se encontraram com o presidente, não é? O tal do Marcelo da Ponte, que é o chefão do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um homem do Ciro Nogueira, ele afirmou, olha, o pastor parece ter insinuado ali coisas irregulares, Bob Furuia. Insinuou. A CGU também falou, não, só insinuou. Insinuou também não é nada, vai. Ensina tanta coisa aí todo dia. Fica parecendo que os pastores não transitavam ali, não transitavam no governo, não faziam encontros com o ministro da Educação, não cobravam propina, o nome é esse, de prefeitos. Agora, que diabos eles foram falar com o presidente que a gente não pode saber? Coisas da Bíblia, Bob Furuia, com certeza não eram. Não, aí não precisaria de sigilo. Não, a coisa da Bíblia ela é pública, né? Tudo que está na Bíblia pode ser dito. Você não pode fazer certas coisas que estão na Bíblia. Aí sim, que eram coisas ali que faziam um pouco de sentido naquele tempo, né, Bob Furuia? Não vou pegar assim e falar, pega seu filho, vai e sacrifica ele para mostrar que você me ama. Né? Aí você vai pegar a criança, enfia a faca no pescoço dela, diz ali, fica lá e diz assim, eita, vou matar, porque Deus pediu. Aí no caso, Deus falou, opa, para, já vi que você crê. Mas vai que Deus pare de falar, Vale Bene, vai que naquela hora dê problema na transmissão. Justo naquela hora. Entendeu? Dá um ruído. Né?
Dá um problema na antena divina. A voz de Deus não chega, vai matar a criança. Mas, em princípio, o que está na Bíblia como lei, como valor, isso pode ser dito. Aliás, o Bolsonaro deveria se orgulhar disso. Vejam só que pessoa pia, crente. Não, nada disso. Em vez disso, ele faz o quê? Impõe sigilo. Por quê? É a pergunta. Então vejam, aliás, deixa eu fazer um parêntese rápido aqui, eu citei o Gabriel Garcia Marques, eu ontem cometi um erro de citação aqui, mas do qual me orgulho um tantinho. Eu citei um poema do Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. E aí eu terminei, Bob Furuia, e citei um trecho de um outro poema que era do Gregório de Matos, A Firmeza Somente na Inconstância. Essa é do Gregório de Matos, do poeta baiano Gregório de Matos. Momento cultural. Eu percebi sozinho o meu auto Google, que vocês sabem que funciona. Aí tomando banho, eu falei, eita porra. Mas eu mergulho, sabe por quê, Bob Furuia, o Vole Bene? Porque o conteúdo do poema é o mesmo. É sobre a mudança, é sobre a inconstância. Como o conteúdo do poema é o mesmo, rigorosamente o mesmo, minha cabeça fez... Porque eu tenho uma memória boa e eu funciono de duas maneiras. Ou eu lembro do que eu vi, isso acontece com alguma frequência, ou eu trabalho por associação de ideias. Entendeu? Uma ideia associada à outra, eu lembro, e faz a conexão. E ali eu fiz a conexão. Né? Mas a firmeza somente na inconstância é um verbo do Gregório de Matos. Né? Nasce o sol e não dura mais que um dia, tá? Começa assim. E aí o outro é o poema do Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e ambos tratam das mudanças que há na vida do homem, da natureza, das coisas. Vamos voltar. Ainda bem, eu lembrei agora, fiz a correção, porque senão acaba escapando. Então vamos voltar aqui. Aí fica muito fácil. O presidente pôs sob sigilo até o seu atestado de vacina. Por quê? Porque ele pode fazer campanha anti-vacina, como ele fez, para juntar ali os seus radicais, os seus extremistas, os seus malucos. E a gente não sabe se ele tomou vacina ou não, ele pode ter tomado. Por que haveria de ser sigilo isso? Com que propósito? Né? E agora, então, está sob sigilo o encontro com os pastores. Nunca saberemos o que foi que se tratou ali. Aí fica muito fácil falar assim, não há corrupção no governo. Não! Tudo caminha para termos o governo mais corrupto da história. Duplamente corrupto. Corrupto porque pratica o mal, conhecido por corrupção, por pessoas que se locupletam no dinheiro público. E porque não se investiga. No Executivo, um órgão inerme, que é a CGU, como nós vamos ver. Tem ali uma figura polêmica no comando. E temos uma Procuradoria-Geral da República que também não atua. E aqui, Bob, Vole Bene, comentei isso aqui ontem, comentei hoje de manhã aqui na rádio, quero falar de novo. A Lava Jato cometeu um monte de desmandos, a meu ver, um monte de crimes. Ainda hoje nós vamos ver outra coisa relacionada à Lava Jato. Escrevi um textão agora há pouco no UOL, que é ligado também à Transparência Internacional. Nós vamos ver. A Lava Jato cometeu um monte de crimes. O contrário da Lava Jato não é, lamento ter que dizer assim, Augusto Aras. O contrário da Lava Jato seria um Ministério Público vigilante que investiga de acordo com a lei. Aquilo que faz hoje a Procuradoria-Geral da República é um mal oposto e combinado com aquilo que fazia a Lava Jato. São dois males opostos e combinados. E
Os dois, a seu modo, infelizmente, concorrem para o aumento da corrupção. Um, Lava Jato, porque destrói as bases do Estado de Direito. O outro, a atual Procuradoria-Geral da República, porque não exerce as suas prerrogativas legais e não pede para investigar o que tem de ser investigado. Diante de um governo cínico. Tão cínico que um seguidor do presidente no Twitter, Vólio Bene, como você me passou, chamou minha atenção, né? Falou para o presidente, presidente, o senhor pode me responder por que todos os assuntos espinhosos / polêmicos de seu mandato, você põe sigilo de 100 anos, existe algo para esconder? Isso é um seguidor do presidente ali, tanto é que ele está fazendo uma saudação anti-aborto ali, o presidente. Aí sabe o que o Bolsonaro respondeu para ele? Com cinismo? Em 100 anos saberá. Daqui a 100 anos saberemos o que Bolsonaro conversou com o glorioso pastor Gilmar e o glorioso pastor Arilton. Este último, aquele que pediu barra de ouro para um prefeito. Né? O Marcelo Castro, senador, né? Presidente da Comissão de Educação, né? Indagou, por que decretar sigilo das reuniões com os pastores? A agenda do presidente é pública, porque esconder sinceramente nos causa espécie é algo absolutamente inusitado, surpreendente e inesperado. Mais um fato gravíssimo acerca das denúncias e irregularidades do MEC-FNDE. Olha aqui, eu entendo que este sigilo é ilegal, é inconstitucional, atenta contra o princípio da transparência consagrado pela Constituição. É preciso recorrer ao Supremo. É um absurdo que isso seja colocado sob sigilo. Como é que o presidente pode alegar assuntos de interesse nacional, de segurança nacional, ou que seja, na sua conversa com 2 pastores suspeitos de cobrar propina? Aliás, com evidências de que cobrava propina. Isso depõe, inclusive, contra os evangélicos. Tenho amigos evangélicos, espero que haja clareza em alguns setores para perceber que estão sendo usados, que estão sendo manipulados.